bem-vindo mais uma vez ao canal Saber e Fazer. Cara, eu queria falar para vocês a respeito dos tipos de cimentos que são empregados na obra. Muitos se vê profissionais aí, às vezes, falar que o que difere um cimento do outro é a secagem, é o tempo de secagem. O tempo de secagem é um fator. Mas você tem resistência, você tem aonde você vai empregar, se vai ter água, se não vai ter água, entendeu? Se vai ter produto químico em contato com a sua fundação. Isso tudo são critérios que você tem que avaliar quando for empregar o seu cimento, né? Empregar um determinado tipo de cimento. Tá? Deixa claro que eu não sou formado em engenharia, tá? Aqui que eu estou falando para vocês é a experiência, dia a dia. Então, gente, eu vou passar para vocês esses tipos de cimento, tá? São 11 tipos de cimento que a norma brasileira admite, tá? E outra questão aqui, aproveitando esse tema, quem não sabe, quem nunca ouviu falar que as obras eram feitas com óleo de baleia. Gente, não tem um estudo que comprove isso, tá? Não tem um estudo. Inclusive em países, né, que surgiram antes do Brasil, né, países antigos da Europa, nunca se falou, conforme se fala no Brasil, que as obras eram feitas com óleo de baleia. Apesar que esse termo não está muito errado, que as obras eram feitas com óleo de baleia. Porque naquela época o óleo de baleia era o petróleo do momento, né? Então, indiretamente, o óleo de baleia estava presente na construção civil, não na utilização nos traços de massa, nos traços de concreto, mas economicamente, né? Era com o recurso da venda do óleo de baleia que muitas obras foram feitas, né? Era o petróleo naquela época, eles utilizavam ele para queima e tudo mais, né? Então, desde já, muito obrigado por você estar assistindo, dê o seu like, acompanhe aí que não acabou o vídeo não, tá? Então, galera, vem comigo. Olha só, conforme eu estava falando para vocês aí, são 11 os tipos de cimentos, tá, aceito pela norma brasileira, tá? Começando pelo CP1. O CP1 é um cimento comum, tá? É um cimento comum aí, ele pode ser empregado para reboco, ele pode ser empregado em qualquer obra que não fique em contato direto com água, com esgoto ou com materiais químicos. No saco do cimento vem uma inscrição escrito CP1. O CP quer dizer cimento Portland, tá? O 1 quer dizer comum, tá? Então, gente, esse cimento ele pode ser empregado para diversos fins. Mas, por exemplo, eu particularmente não utilizo esse tipo de cimento para fazer um contrapiso de banheiro, que é uma área fria, tá? Áreas frias, áreas molhadas, eu não utilizo esse tipo de cimento. Tá? Por mais que vai ter revestimento, vai ter impermeabilização, eu não utilizo esse tipo de cimento, tá? Mas é possível sim, contanto que ele não fique exposto à água, você pode utilizar. Outro local que também eu não gosto de utilizar esse tipo de cimento, isso aqui sou eu, tá? Em fundações, mesmo que não esteja em contato direto com água, mas é um local que fica em umidade, fica em contato com barro, então na fundação eu não utilizo esse tipo de cimento. Vocês fiquem atentos que ao lado do CP1 você vai ter 32, vai ter 25. Esse 32 nada mais é do que 32 megapascal, tá? Ou 32 MPa. É o fator de resistência do cimento, tá? Ou 25 MPa, ok? Então isso quer dizer que quanto maior esse número for, maior será a resistência do cimento, tá bom? O segundo desta lista é o cimento CP1S. É um cimento Portland comum com adição. Ele é bastante semelhante aí ao primeiro, porém ele tem uma pequena quantidade de clique em sua fórmula. A adição de 5% no máximo de material pozolâmico nesse tipo de cimento garante uma menor permeabilidade. Ou seja, a sua obra ela não vai absorver tanta umidade como se tivesse sido feita com cimento CP1 comum. Logo na sequência nós temos aí o cimento CP2E, cimento Portland composto com escória. Possui mais aditivo do que o outro cimento já mencionado aqui, tá? E tem apenas gesso. O nível de escória, de acordo com a norma, deve variar de 6 a 34%. Este cimento é utilizado em materiais que não liberam tanto calor, tá? Porque se você for utilizar qualquer um desses cimento que eu já mencionei até aqui,
em obras que liberam calor, tá? Caldeiras, fornos e outras obras que vai absorver muito calor, eles não são indicados, tá? Os que eu mencionei até aqui, ok? Se você for utilizar o CP1, o CP1S, o CP2E em obras que liberem muito calor, o resultado vai ser rachaduras na sua obra, tá? Então, gente, vocês estão vendo como é bom o profissional da área da construção conhecer o tipo de material com o qual ele trabalha, entendeu? De repente dá aí um problema no seu material e você não sabe o porquê, né? Por exemplo, na usina é muito comum quando chega cargas novas de cimento e eles vão usinar lá, fazer o concreto usinado, aquele cimento ele chega quente. Não sei se vocês já ouviram falar isso. O cimento ele chega quente na usina. E quando você chega com aquele cimento, que eles utilizam aquele cimento para fazer o concreto, para tu bater a sua laje ou fazer a sua obra, né? Seja de grande ou pequeno porte, esse cimento, perceba que a pega desse cimento é muito mais acelerada do que se ele tivesse ficado em descanso. O comum é quando esse cimento chega nas usinas, que ele fique armazenado em descanso e você vai utilizando o outro cimento. Mas se esgotar o cimento todo da usina, é claro que eles vão utilizar, mesmo que se acabou de chegar agora, né, da usina de cimento. Chegou na usina de cimento um carregamento, o cara vai utilizar, ele não vai ficar com a obra parada, ele vai utilizar aquele cimento mesmo. E você na obra, você vai ter que acelerar o seu processo, porque o cimento ele vai ter o seu processo de pega muito mais acelerado do que aquele cimento que ficou lá em descanso e perdeu temperatura lá em repouso. O quarto dessa listagem é o CP2E, cimento Portland composto com pozolana, ou seja, o clicker, tá, gente? Com resistência de 32 MPa. Isso aí eu tô falando 32 MPa, gente, vocês vão ver essas especificações vêm no saco. Vai vir CP2Z. E geralmente isso tudo que eu tô falando pra vocês vem escrito, é que o cara às vezes não lê ou o cara não para se atentar a isso. Tá? Se você quiser ver isso aí, você lê na lateral do saco de cimento que vem tudo isso escrito. Esse cimento, ele tem uma resistência de 32 MPa, é um cimento indicado para obras subterrâneas ou outras que fiquem em constante contato com a água. Pode ter entre 6 a 14% de pozolana, além de 10% de filha. Ou seja, senhores, esse é um cimento indicado, por exemplo, se você for construir um cais, se você for construir, eu não vou trabalhar em obra grande, mas de repente você vai pegar uma obra pequena aí que tem um paisagismo, né? Você tem umas decorações aí como piscina e outras coisas, e você vai ter que fazer, trabalhar com esse tipo de cimento, ou até a própria construção da piscina, tá? Nós temos também o quinto dessa listagem, seria o CP2F, é o cimento Portland composto com filha. Semelhante à classificação do anterior, porém com uma resistência maior, girando em torno de 40 MPa. É bastante versátil, mas tem seu uso indicado para obras que exijam grande resistência do cimento, como obras em concreto armado, por exemplo. O sexto seria o CP3, cimento Portland de alto forno, com versões de 25, 32 e 40 MPa. Outro tipo de cimento muito usual em grandes obras, tá? O cimento de alto forno se destaca por sua grande durabilidade, podendo ser utilizado para obras convencionais ou para projetos que apresentam grande agressividade ao cimento, como estruturas metálicas, viadutos, pistas, aeroportos, indústrias, obras de litorais, etc. Então, senhores, o quinto e o sexto são um cimento muito usual aí em obras de grande porte, tá? Em obras de pequeno porte é muito utilizado o CP1, que é o cimento comum, e o CP2E, tá? Esses cimentos são muito utilizados aí em obras comuns. Não descartando também o CP1S, também, que é empregado em obras de pequeno porte. Então, 1, 2 e 3 é muito empregado em obras de pequeno porte. Do 4 em diante, geralmente são em obras de maiores porte, dependendo da necessidade de utilização. O sétimo dessa lista é o cimento Portland pozolânico, com índice entre 15 a 30% de pozolana. É um cimento com altíssima resistência à compressão, sendo indicado para obras que sejam submetidas a graves variações de temperatura. Possui versões com grande resistência e durabilidade,
com molde de 25 e 32 MPa. Ou seja, eu já falei de um cimento aqui com essas mesmas características. O que difere? A resistência desse é maior, aquele já aguenta obras com grande caloria, e esse aguenta muito mais caloria ainda, tá? Então você vai vendo que você tem vários tipos de cimento para vários tipos de obras diferenciadas, né? Porque se você usasse, por exemplo, uma obra que exercer muita caloria, o CP1, conforme já falei, sua obra ia fissurar e provavelmente sua obra ia ser condenada. O oitavo dessa lista, para nós não protelarmos muito, é o CP5. O oitavo cimento dessa lista é o CP5 de alta resistência inicial. É o CP5ARI. É o cimento Portland de alta resistência inicial. É um cimento que sua característica é na sua primeira hora de aplicação, nas suas primeiras horas de aplicação, ele já está dando uma alta resistência nas suas primeiras horas de aplicação, tá? É um cimento bastante básico, mas com diferencial de apresentação de alta resistência inicial, se tornando duro e resistente em minutos. Menos tempo do que os outros cimentos aqui já mencionados por mim, tá? Em um dia pode atingir uma resistência de até 26 megapascal. Então esse cimento é um cimento que você, de repente, ele seria muito útil para obras submersas, né? Que a própria natureza, a geografia da obra ali manteria também ali não deixaria esse concreto desidratar tão rapidamente, apesar da sua pega acelerada. O nono cimento da listagem é o cimento RS, cimento Portland de resistência a sulfatos. Ele pode ser encontrado, empregado em obras de esgoto, mares, em obras de plantas industriais, né? Essas obras de plantas industriais, geralmente você tem muito sulfato. Então, você executa a obra com esse cimento para diminuir a corrosão, os efeitos da corrosão, né? Pode ser porque os efeitos da corrosão no cimento, se você utilizasse um cimento normal, você teria aí, pequeno período de tempo, você teria uma alta corrosão aí da sua obra, né? Do aço da sua obra. Rapidamente o aço ia corroer pela questão do sulfato, né? Esse cimento ele é feito com adição carbonáticas, tá? Na sua composição, o que faz aí, vamos dizer assim, a proteção contra esses sulfatos, tá? A resistência contra esses sulfatos. O décimo cimento da listagem é o cimento BC, cimento Portland com baixo calor de hidratação. Ou estou falando cimento BC, mas você pode botar também CPBC, tá? Estou falando a sigla final. É resistente às grandes temperaturas, evita o surgimento de fissuras e aumenta a durabilidade da estrutura. Essa é uma das características do cimento CPBC. E nós temos o 11º, que é o nosso tão conhecido cimento branco. É o cimento Portland branco. Sua característica mais marcante é de fato a sua cor. Mas você pode utilizar ele para confecção de obras. Geralmente você usa o cimento branco para, por exemplo, se você vai colar umas pedras, né? Você vai colar pedra e você não vai utilizar a argamassa própria para pedra, né? Antigamente, por exemplo, você colava cerâmica, pisos, né? Você colava pisos com cimento. Quem não lembra da nata de cimento aí? Quem é mais antigo lembra. Os pisos não existia argamassa, então você colava com cimento. Então esse cimento branco seria indicado para esse tipo de serviço, entendeu? Cuja cor poderia alterar, vamos dizer assim, a peça que você fosse colocar. Pode ser utilizado naturalmente como um cimento de cor cinza, tá? Deixa eu falar outra coisa para vocês. O cara, quando ele olha para o cimento e vê o cimento de cor... Deixa eu dizer mais uma coisa aqui para vocês. Tem mais um mito aí que rola dentro da construção, muito se escuta. É quando o cara vê aquele cimento, aquele traço de concreto, né, bem escurecido, a cor bem fechada, ele diz assim: pô, tá forte. Cara, a cor não é indicativo de resistência de concreto, tá? O que garante a resistência do concreto, além dos compostos, é a especificação do cimento. Se o cimento foi preparado com os compostos para dar 25 MPa, ele vai dar os 25 MPa, né? Também de acordo com a forma com que o traço foi executado, né? Mas o que garante essa resistência seria o que? A execução do traço com mais a composição do cimento. Além disso,
os compostos sólidos da sua massa, tá? Pedra, a brita, areia, tá? A quantidade de água, a dosagem de água correta. Isso tudo garante a resistência de um concreto, tá? Então, senhores, esse foi o canal Saber Fazer, trazendo um pouquinho aí de conhecimento a vocês de construção, tá? Mais uma vez eu falo aí, eu não filmo obras porque eu trabalho com obras industriais, obras de grande porte. E quem trabalha com esse tipo de obra sabe que na sua grande maioria é proibido filmar. Eu tenho até algumas fotos aí, se alguém tiver interessado, só deixar nos comentários, eu mostro as fotos aí das obras que eu fiz, tá? Outro detalhe é o seguinte, quem quiser entrar em contato, eu tô parado. Quem quiser entrar em contato aí, tiver alguma obra que quiser me passar, pode entrar em contato, deixa aí nos comentários, deixa seu e-mail, deixa uma forma de contato aí nos comentários, entre em contato comigo aí, eu vou ter imenso prazer em orçar a sua obra aí e de repente mesmo trabalhar junto a você, ok? No demais, um grande abraço, fiquem com Deus, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo.